Delações em pleno Supremo Tribunal Federal. Quem assistiu o vídeo passado, eu falei aí sobre como a Carla Zambelli se internou às pressas no hospital com um problema cardíaco, quase morrendo, justo horas antes do depoimento dela no Supremo Tribunal Federal. Veja, o depoimento é também para a Polícia Federal, mas é um depoimento no STF, porque não são mais investigados. Estamos falando de pessoas que são réus, ou no caso da Carla Zambelli, ré no STF, já está durante o processo, ou seja, está aí há poucos meses de ser condenada, e aí presa. O senhor Valdemar Costa Neto também foi depor no caso aí em que a Carla Zambelli é acusada aí de contratar o Walter Delgatti Neto, hacker, para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e tentar soltar alguns dos maiores criminosos do Brasil, além de expedir um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. O mais grave aí é que a Carla Zambelli mandou e o hacker fez, ele expediu alvará de soltura para vários traficantes aí do PCC e do Comando Vermelho. Um deles aí, chefe do Comando Vermelho no Centro-Oeste, que está preso, condenado a mais de 300 anos de cadeia. O cara tem assassinatos, tráfico, sequestro, tudo de ruim que você pode imaginar o cara tem nas costas, e a Carla Zambelli expediu um alvará de soltura para esse cara. Assim, de todos os nomes no Brasil que ela poderia expedir um alvará de soltura para testar, ela escolheu o nome, CPF, RG de um dos maiores traficantes do Brasil. Por quê? Pois bem, fica aí a dúvida. Será que a Carla Zambelli tem ligações com os traficantes de drogas? E é tudo aquilo que ela aponta, dizendo que PT e PCC estão juntos. Quem tem, na verdade, são os bolsonaristas. Será? Pois bem, aí o Valdemar foi depor. E olha, não é a primeira vez que ele delata todo mundo. O Valdemar, ele ligou o modo desespero. Ele tá assim... Todo mundo pode ir preso, mas eu não quero voltar para a jaula. Lembremos que o Valdemar ficou preso um tempão, porque lá no caso Mensalão, que a imprensa até hoje mente dizendo que era compra de votos, era um caso envolvendo Caixa 2 com dinheiro da Visa, não era nem dinheiro público, e aquele Caixa 2 era feito pelo PL e pelo PTB, partido do Roberto Jefferson e partido do Valdemar Costa Neto. E aí o Valdemar Costa Neto acabou preso naquele caso, assim como o Roberto Jefferson. Como ia prender um monte de gente que estava virando, no caso o PTB virou, e o PL foi aos poucos virando oposição ao governo do PT, aí queriam prender petistas. Aí foram lá na Alemanha pegar uma teoria do domínio de fato para conseguir prender o Zé Dirceu, porque senão não ia, porque não tinha nenhuma prova contra ele. Pois bem, voltamos aqui a 2024. O Valdemar, que já ficou preso, ele, na Polícia Federal, delatou o Bolsonaro. E no STF ele manteve a delação que ele fez. Não é uma delação premiada não, é uma delação sem prêmio mesmo, tá? Que ele continua investigado e a polícia tem inúmeros registros aí contra ele. Inclusive ele topou aí com mensagens que a polícia tem contra ele. Saiu aí na imprensa que a polícia mostrou aí para o Valdemar mensagens dos chefes do Instituto Voto Legal. Para quem não lembra, Instituto Voto Legal era um instituto que o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto contrataram depois da eleição de 2022 para fazer ali um documento dizendo que a eleição foi fraudada. E aí o PL usou isso para questionar o resultado do segundo turno da eleição, questionar nas urnas em que o Bolsonaro perdeu, só do segundo turno, só onde o Bolsonaro perdeu, e mandar anular os votos daquelas urnas. Aí o Alexandre de Moraes respondeu, né, ele era presidente do TSE, ele respondeu dizendo, então faça um estudo com 100% das urnas e no primeiro turno também. Se é para cancelar, vocês elegeram aí 99 deputados, também foi com a mesma urna, então também foi fraudado, faz aí o estudo. E eles jamais responderam. Aí a Polícia Federal mostrou para ele mensagens para o Valdemar do chefe do Instituto Voto Legal, avisando o próprio Valdemar, ou seja, mensagens que ele já conhecia, agora ele sabe que a Polícia Federal também tem, dizendo que, olha, não tem fraude na urna, não tem como a gente questionar aqui o resultado da eleição. Mesmo assim, eles pegaram o relatório do Instituto, mandaram os caras fazerem um relatório dizendo que tinha fraude na urna, os caras que sabiam que tinham acabado de dizer que não tinha, e aí eles entraram ali para questionar o resultado da eleição, e a Polícia Federal já sabe que aquilo foi feito para inflar os bolsonaristas cada vez mais, insuflá-los contra o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, contra as instituições e contra a democracia, para que tentassem dar golpe de Estado. Pois bem, o Valdemar foi no depoimento e falou, olha, a ideia disso tudo foi do Bolsonaro. Eu fiz porque eu fui muito pressionado pelo Bolsonaro, você sabe como ele é, e ele era o presidente da República, ele fica bravo, ele bate na mesa,
E aí não tem como você falar não pro Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa que você não consegue falar não para ele. Diz Valdemar Costa Neto. Quer dizer, eu não fiz nada, quem fez foi o Bolsonaro. Aí mostram mensagem, pô, cara, mas você sabia que a urna não foi fraudada, pô. Os próprios caras que o Bolsonaro mandou contratar, ou seja, bolsominions aí, pra dizer que foi fraudado, e disseram que não foi, e aí mesmo assim você fez. Ele, não, mas foi o Bolsonaro que me pressionou. Ou seja, é o Bolsonaro quem sabia que não foi fraude e me obrigou a fazer tudo isso. Só que o Valdemar, no caso, ele é presidente do PL, não existe essa de pressão. Quem assina o documento é ele. Quem questionou o resultado da eleição? Ah, foi a mando do Bolsonaro? Que bom, joga o Bolsonaro na fogueira junto. Vai junto pra jaula. Mas quem questionou foi você, Valdemar. Então você vai junto pra jaula. E agora com provas de que você questionou sabendo que estava correta a eleição. Então você fez isso de má fé. Deu ruim. O Valdemar também delatou a Carla Zambelli. Falou que ele encontrou com o hacker Walter Delgatti só uma vez, que ele até perguntou se o hacker poderia hackear o celular da secretária dele. O que ele queria hackear o celular da própria secretária? Eu tô curiosíssimo. O hacker falou, preciso de tempo, mas posso sim. E que o hacker pediu um emprego no PL. Ele estava sem emprego nenhum, lembra-se? Ele ficou proibido de usar internet. Aí ele tentou ser Uber, só que para ser Uber tem que usar a internet. Aí descobriram e ele perdeu, ele não tinha nenhuma fonte de renda. Aí quando apareceu a Carla Zambelli, ele falou, pô, pelo menos não vou passar fome, que eu tô aqui passando fome. Ele estava vivendo de doações de esmola, que alguns petistas mandavam para ele. E aí eu falo, quando a doação é muita, a gente fala doação. Quando é doação bem pouquinha, que não dá nem pro cara sobreviver, é esmola mesmo, o cara tá lá passando fome. Então, ele sobrevivia aí de alguma esmola aqui e outra colar que petistas mandavam para ele, porque ele foi o grande responsável por soltar o Lula. O Walter Delgatti foi lá e falou, pô, tem uma chance aqui de ganhar um dinheirão, vou fazer isso. Aí a Carla Zambelli, inclusive, pagou para ele um bom dinheiro. Depois, ele falou que parte do dinheiro era porque ele vendeu uns whiskies de origem duvidosa para um dos assessores da Carla Zambelli. As garrafas de whisky apareceram mesmo, os whiskies lá, o whisky duvidoso apareceu lá. Então a Polícia Federal falou, realmente parte aí do dinheiro pode ter sido essa venda de whiskies, mas o resto não foi mesmo, o resto foi para invadir o sistema do CNJ. E aí o Valdemar Costa Neto falou que a Carla Zambelli é quem estava com essas ideias todas e tirou o dele da reta, falou, eu não tenho nada com isso, vi esse hacker uma vez, isso aí da secretária também não foi bem assim, eu perguntei se ele podia no sentido de conseguia, não se ele podia no sentido você faz isso para mim. Ele usou aí o duplo sentido do verbo poder, e aí ele diz, poder não é querer, então ficou nessa. Vamos ver o que a secretária dele falou no depoimento também, né? A secretária também foi depor, assessores da Carla Zambelli também foram depor, todo mundo aí está no processo, lembre-se, isso não é investigação, isso já é o processo no Supremo Tribunal Federal. Essa é a fase de instrução do processo, que é quando se colhem depoimentos, o Valdemar vai colocar provas no processo para tentar dizer que é inocente, a Carla Zambelli vai colocar provas para tentar dizer que é inocente, acho difícil, muito difícil. O Delgatti vai colocar prova para acusar todo mundo e dizer que eu fui usado por esses bandidos. O Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, já colocou inúmeras provas, eles têm mensagens entre as partes, entre o Walter e a Carla Zambelli, eles têm mensagens da Carla Zambelli até com jornalistas, tem mensagens aí de assessores do Valdemar, de gente aí do Instituto Voto Legal, porque esse caso do Zambelli se cruza com o caso da tentativa de golpe de Estado, porque o Walter Delgatti ia ser utilizado pelo Bolsonaro, como eu citei aqui antes, para questionar o resultado da eleição e para falar ali que, olha, teve a urna eletrônica pode ser falsificada, pode ser hackeada, eu sou hacker, eu hackei a urna. Aí eles vão pegar uma urna fake, trocar o sistema da urna para um sistema que quando você aperta 22, aparece a cara do Lula. E aí o hacker Walter Delgatti fala, tá vendo, esse é o sistema original, eu que hackeei e fiz isso aqui, mas na verdade ele ia tirar o sistema original e colocar um outro. Então, isso foi ideia do marqueteiro do Bolsonaro, Duda Lima, que agora é marqueteiro do Ricardo Nunes. Levou um murro na cara esses dias aí, rinha de fascistas. O Valdemar confirma tudo,
só diz que foi pressionado. O Walter Delgatti Neto confirma tudo e também diz que foi pressionado, que estava numa situação financeira ruim e que aceitava qualquer negócio. Veja, o Walter Delgatti, ele faz delação sem prêmio, ele continua preso depois de delatar todo mundo. O Walter Delgatti falou, errei, assumo, estava numa situação ruim, me ofereceram rios de dinheiro, me ofereceram aí imunidade total, caso o Bolsonaro conseguisse o que queria, fui, eu estava passando fome. Pois bem, passando fome e com um risco enorme, ele estava de voltar para a prisão, por conta aí do caso aí da Vaza Jato. Lembremos, o motivo principal pelo qual o Walter Delgatti está preso e os outros não, é porque o Walter Delgatti, ele não podia acessar a internet nem nada por causa do caso da Vaza Jato. Se não fosse aquilo, ele estava respondendo em liberdade como os outros, tá? Veja que o Valdemar não tem foro privilegiado, tá em liberdade. Vários assessores da Zambelli envolvidos não tem foro privilegiado e estão em liberdade. O Bolsonaro está em liberdade, tá todo mundo em liberdade. Só o Walter Delgatti é que se ferrou. Ele sempre pega ele é sempre o que se ferra, né? Aí o que acontece? Ele delatou todo mundo, o Valdemar delatou todo mundo, agora a situação é essa. Tá ruim para Carla Zambelli, tá ruim para o Bolsonaro, porque esses depoimentos vão ser utilizados contra ele nos outros processos. O Bolsonaro não é réu, não, tá? Nesse processo, porque esse processo trata especificamente da invasão no Conselho Nacional de Justiça. Mas se pergunta outras coisas, porque também pode ser utilizado em outro processo. Aí o Bolsonaro tá para ser aí denunciado por golpe de Estado. A Polícia Federal, segundo matéria da CNN Brasil, a Polícia Federal, com essas mensagens que mostrou ao Valdemar Costa Neto, os agentes da Polícia Federal dizem, agora a gente tem elementos suficientes para o indiciamento do Valdemar Costa Neto, para que ele seja também indiciado por todos os mesmos crimes que o Bolsonaro. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui lutando contra essa corja maldita.